para vocês. Pode passar o próximo, queridão. Só inicialmente a classificação teve uma pequena mudança a partir do ano 2000, que foi uma mudança anatômica aí nesse conceito de hemorragia. Antigamente, a hemorragia digestiva alta era acima do ângulo de trás, hemorragia digestiva baixa abaixo do ângulo de trás. Vocês sabem o que é ângulo de trás? Ângulo de trás é o ligamento suspensor do duodeno, é uma estrutura muscular que prende o duodeno ali na transição do duodeno para o jejum. Fica na quarta posição duodenal, logo um pouquinho antes do jejum. É uma estrutura anatômica importante para a gente delimitar esses locais de hemorragia. Só que depois da invenção ou da descoberta de métodos diagnósticos para o intestino médio, que fica ali entre a papila duodenal e a válvula iliocecal, como a cápsula endoscópica, a enteroscopia, começou-se a chamar sangramentos que ocorrem nesse local de hemorragia digestiva média. Então, após 2000, depois da cápsula, depois da enteroscopia, houve uma mudança aí nessa classificação. Professor, não está aparecendo em slide para o pessoal de campo. Certo? Vai vendo aí. Mas a gente pode ir caminhando? Caminhando. O pessoal de Campos que está morando em Campos? Isso. Aí, agora está aparecendo aqui. Beleza. Qualquer coisa pode mandar um alô aí. Então, essa hemorragia digestiva alta, ainda até o ângulo de trás, hemorragia digestiva média, do ângulo de trás até o ilho terminal, válvula iliocecal, e hemorragia digestiva baixa, do ilho terminal, válvula iliocecal, até o ânus. Tá? Vamos lá. Pode passar. As formas de apresentação da hemorragia digestiva. Esses termos são importantes, gente, a gente saber, para a gente até saber passar o caso para o colega, entender um pouquinho desses sintomas, para você entender também a origem do sangramento. É importante a gente saber a diferença de hematênese, melena, enterorragia ou hematoquesia. Tá? Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês que vão dar plantão, para vocês passarem o caso, para vocês já terem uma noção da onde provém esse sangramento. Tá? Por exemplo, hematênese é o quê? É o vômito com sangue. Né? Esse sangue no vômito, ele pode ser um sangue vivo, tá? Ou pode ser um sangue parcialmente digerido, um vômito com sangue ali em borra de café, um vômito com borra de café. E vai dar indícios para a gente, geralmente quando o paciente tem hematênese, é um sangramento de origem alta ou baixa, gente? Alto. Geralmente é de origem alta, né? Então a gente pensar e na hora de falar para o colega isso. A melena, o que é? A melena é o sangue parcialmente digerido nas fezes, né? Umas fezes pretas com odor fétido. Isso, quando acontece, a gente vai pensar mais em sangramento alto ou baixo? Alto. Mais em sangramento alto, mesmo sendo exteriorizado por baixo, porque deu tempo do sangue passar por um processo de digestão. E a enterorragia e hematoquesia é o sangue vivo, né? A hematoquesia é o sangue vivo nas fezes e a enterorragia é sangue vivo sem fezes, tá? Pelo ânus. Isso vai falar mais a favor de qual tipo de hemorragia? Digestiva alta ou baixa? Mais a favor de hemorragia digestiva baixa, tá? Pode acontecer de um sangramento muito profuso, né? No trato digestivo alto, ele chegar até o ânus, porque o sangue é catártico, ele acelera o esvaziamento, né, gastrointestinal. Pode acontecer de uma enterorragia, um sangramento profuso pelo ânus, ser de origem alta, mas geralmente é de origem baixa, tá? E a hemorragia oculta ou obscura acontece quando nenhum dos métodos diagnósticos, endoscopia, ou colono, ou cápsula, ou enteroscopia, consegue diagnosticar a fonte do sangramento. A gente denomina isso sangramento de origem obscura ou oculta. Nesses casos, o paciente vai ter, né, uma piora clínica gradual aí, ele pode ter anemia, pode ter
queda do ferro, da ferritina. Pode ter um quadro arrastado que não se consegue determinar a origem do sangramento e pode ter sim também um sangue oculto positivo. Então, quando a gente vai pensar nas principais causas de hemorragia digestiva alta, a gente tem duas principais causas, né, que a gente vai estudar mais a respeito delas, que é a doença ulcerosa péptica e as varizes esôfago-gástricas. Quando a gente pensa em outras causas, a gente poderia citar, né, as gastrites, as esofagites erosivas, que podem sangrar, mas são menos frequentes, principalmente depois da era dos IBPs, né, inibidores da bomba de prótons, depois da erradicação do H. pylori, da descoberta do H. pylori. O sangramento por úlcera e por gastrite, esofagite diminuiu muito, mas ainda tem bastante, né? A síndrome de Maller-Weiss, que é uma laceração do esôfago distal, principalmente pacientes etilistas, pacientes que bebem muito e vomitam depois de uma libação alcoólica e acabam ferindo ali o esôfago distal em tempo de sangramento. É a síndrome de Maller-Weiss, neoplasia menos comum, esofagite, se a gente lembrar da esofagite erosiva, lesão de diafolar, que é um vaso submucoso aberrante que se esteriliza através da mucosa. É um vaso submucoso, tem um defeitinho lá da mucosa, ele aparece e acaba sendo erodido aquele vaso e dá um sangramento. É uma causa mais rara, mas pode também acontecer. Já na hemorragia digestiva baixa, a gente vai separar aí por faixa etária, porque cada faixa etária tem a sua principal causa de sangramento. No geral, a principal causa de sangramento por origem baixa, hemorragia digestiva baixa, é a doença diverticular, no geral. Mas quando a gente pensa em criança, adulto, idoso, a criança a gente vai pensar nessas três causas: divertículo de Meckel, pólipo juvenil, doença inflamatória. No adulto, sempre a doença inflamatória vindo aí com papel de destaque dos sangramentos, retocolite e doença de Crohn. Os pólipos, neoplasia muito menos comum. E já no idoso, a doença diverticular aparece acima dos 60 anos como principal causa de sangramento. A angiodisplasia, depois vem os pólipos e os carcinomas, né? Lembrando sempre da colite isquêmica que pode acontecer também. A doença inflamatória já é menos comum no idoso e a colite actínica. Alguma dúvida? Até aqui? Tranquilo, né? Vamos lá. Só citando um pouquinho esses dados: 400 mil hospitalizações, parecido com o Brasil, 50 a 100 casos a cada 100 mil habitantes. É raro, mas você vai acabar pegando algum caso de hemorragia digestiva na sua vida durante algum plantão. Sexo mais comum no masculino, 50% acima dos 60 anos. E esse dado aqui é importante: 80% dos casos vai parar espontaneamente. Esse sangramento vai parar espontaneamente. E mais de 50% dos casos vai estar associado à doença ulcerosa péptica. Então, a úlcera péptica, tanto gástrica como duodenal, ela vai estar mais associada à hemorragia no geral, né? Qual que é mais comum? Úlcera gástrica ou úlcera duodenal sangrar? Oi? Duodenal. Mais comum sangrar a úlcera duodenal. Qual que está mais associado ao H. pylori? Gástrico ou duodenal? Duodenal. Então, a úlcera duodenal está mais associada ao H. pylori. A úlcera duodenal é que sangra mais. Geralmente, são as que sangram mais, quase empatando aí com a úlcera gástrica. Vamos passar. Os fatores de risco. Aqui não seriam fatores de risco, mas seriam fatores prognósticos, né, que vão indicar para a gente um mau prognóstico desse paciente que chega com hemorragia digestiva alta ou baixa. Idade maior que 65 anos, o paciente que chega com a pressão já baixa, abaixo de 100, uma frequência cardíaca acima de 100 também, comorbidades, alteração do estado mental, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O paciente que já chega e você já dosa lá o hematócrito, a hemoglobina já precisa de transfusão, que tem algum distúrbio de coagulação e já chega com uma anemia, com a queda de 8% do hematócrito ou menos que 2 da hemoglobina.
Então, esses dois grandes grupos a gente vai separar, fazer uma separação didática, porque muda um pouquinho a abordagem. Quando a gente pensa em hemorragia digestiva não varicosa, a gente vai estar falando de úlcera gástrica duodenal, e a gente tem que pensar sempre no H. pylori, no paciente que usa de maneira desenfreada aí os anti-inflamatórios não esteroidais, né? E quando a gente pensa na varicosa, a gente vai ter que suspeitar disso no paciente principalmente cirrótico, né? E que tem um quadro já de hipertensão porta. Por que é importante a gente fazer essa separação? Porque vai mudar a abordagem de cada perfil do paciente. Por exemplo, se a gente recebe um paciente que é um paciente jovem, que é um paciente que não tem comorbidade, não tem nenhum estigma de doença hepática, a gente vai pensar mais em hemorragia digestiva não varicosa. Já chega um paciente mais idoso, ou que tem, sabiamente já teve hepatite C, ou tem algum estigma de doença hepática, é um paciente que já sangrou, você vai pensar em varizes de esôfago ou varizes gástricas. Esse paciente a gente vai ter que correr um pouquinho mais com ele, porque a gravidade da hemorragia digestiva varicosa é maior que a não varicosa. Tanto que a gente vai ver aí o tempo de realização de endoscopia é um pouquinho diferente. Sobre a classificação de Forte, é uma classificação usada mais por endoscopistas, não tanto para a gente na clínica, mas o que é importante a gente saber dessa classificação? Ela prediz o risco de ressangramento e ela também vai dizer para a gente se esse paciente pode ir para casa ou não, se ele tem que fazer terapia endoscópica ou não, ou se ele pode ser liberado com IBP para casa, por exemplo. Então, suspeitou do paciente com hemorragia digestiva não varicosa, principal causa da doença ulcerosa péptica, a gente faz a endoscopia aí, depois da estabilização desse paciente, faz a endoscopia até 24 horas e aí a gente vai classificar o Forte desse paciente. Sendo que 1A e 1B são hemorragias ativas. 1A com hemorragia em jato, 1B sangramento em babação. No Forte 2 esse sangramento já estancou, mas no 2A a gente tem um vaso visível, 2B um coágulo aderido, e no 2C essa úlcera coberta por hematina. No Forte 3 já é uma úlcera com a base limpa. Muito importante a gente saber isso. No Forte 2C e 3 a gente já vai dar alta para esse paciente com IBP para casa. Aí continua o IBP aí por mais algumas semanas. Já no Forte 1A, 1B, 2A e 2B, esse paciente necessariamente tem que continuar internado e fazer terapia endoscópica. Se o serviço de endoscopia que fez, diagnosticou a úlcera, não fez, tem que encaminhar para um serviço que tem terapia endoscópica, tem que fazer ou a gente injeta adrenalina na úlcera, ou a gente faz uma clipagem dessa úlcera, desse vaso. Tem sempre que combinar 2 métodos endoscópicos para estancar esse sangramento. Então, 1A, 1B, 2A e 2B, terapia endoscópica. No 2B é um pouquinho controversa a terapia endoscópica, mas 2C e 3 já é sabidamente que esse paciente pode ter alta. Tá? Então, aqui só para não estar muito boa essa foto, mas 1A é aquele vaso em jato, um sangramento arterial, Forte 1B, sangramento de babação, 2A, um vaso visível, 2B, um coágulo aderido ao vaso, 2C e 3, esse paciente pode ser liberado para casa com IBP. Aqui só mostrando o risco de ressangramento, esse score ele mostra para a gente o risco de ressangramento e a terapia endoscópica. No Forte, por exemplo, 1A, esse risco aí passa de 90%, um pouquinho alterado aqui. Quando tem um vaso visível, 50%, coágulo aderido, 40%, à medida que o Forte vai subindo, o risco de ressangramento vai descendo, né? E na hemorragia digestiva alta varicosa, as varizes de esôfago são mais comuns, são bem mais comuns na prática, mas as varizes gástricas são as mais graves, porque tem um sangramento de mais difícil controle. E a terapia da variz gástrica é com cianoacrilato, é tipo uma cola
que você injeta dentro da variz, é um tratamento mais difícil, só tem grandes centros, e geralmente quando tem a variz gástrica é uma situação mais grave, né? Mas quais seriam esses fatores preditores de sangramento na hemorragia digestiva varicosa? Seria a classificação de Child-Pugh, que a gente lembra daquele mnemônico, né, a Beata, que tem esses fatores aqui, bilirrubina, cefalopatia, albumina, TAP e ascite. Quanto maior o Child-Pugh, maior a gravidade do sangramento por varizes. O calibre das varizes também importa, se é fino ou grosso calibre, esse paciente vai ter um prognóstico pior. Quanto mais grosso o calibre das varizes, é a presença ou não de red spots, que são manchas vermelhas em cima da variz. Esse paciente tem mais chance de sangrar. O exame endoscópico, aí quando que a gente vai pedir o exame endoscópico, gente? Idealmente de 12 a 24 horas. Por que não se faz esse sangramento precocemente? Às vezes a gente recebe o pedido, eu atuo como endoscopista também, para a gente, o paciente sangrou, já é aquele desespero, chama endoscopista, mas se você intervir de forma precoce, você acaba piorando, às vezes, o sangramento. Porque a endoscopia injeta ar, a endoscopia às vezes passa ali, o aparelho sangra mais, então você tem que dar um tempo. Idealmente deve ser feito entre 12 e 24 horas, tá? Então, na suspeita de varizes, de hemorragia digestiva varicosa, você faz em 12 horas, o ideal, né? Na suspeita de hemorragia digestiva não varicosa, ideal até 24 horas, tá bom? Alguma dúvida sobre isso? O objetivo é reconhecer o ponto de sangramento, fazer a hemostasia e classificar o Floret desse paciente, ou, se ele tiver varizes, já proceder à terapêutica dessas varizes. Então, por exemplo, aqui é uma mudança aqui uma diferença. Se você suspeita de uma hemorragia digestiva, o paciente chegou lá sangrando. Você suspeita de uma hemorragia digestiva varicosa. Esse paciente tem, por exemplo, ascite, você viu lá que ele está ictérico, ou ele já teve histórico de sangramento anterior. Aí, qual medida inicial, além da estabilização, você vai fazer? Aqui tem uma pequena mudança. Você não vai fazer IBP logo de cara, apesar de que a gente acaba fazendo IBP para todo mundo. Mas aqui, se você tiver, lógico que a gente sabe que é difícil de achar, a gente vai fazer o octreotide ou a terlipressina, que são vasoconstritores esplânicos. E, além disso, a antibiótico profilaxia. Esse paciente, por que a gente faz esses remédios? Porque essas medicações vão diminuir a pressão no sistema porta. Eles promovem uma redução ali da pressão no sistema porta, consequentemente vai reduzir esse sangramento. Então, eles têm efeito até na mortalidade desse paciente, tá? Principalmente a terlipressina. A antibiótico profilaxia, por que a gente faz no paciente sangrando por varizes? Hein? Alguém lembra? Lembra? Translocação bacteriana pelo sangue, né? Hemorragia digestiva é uma das principais causas de morte no cirrótico. Pode ocorrer que a gente faz essa profilaxia de PBE, que é a peritonite bacteriana espontânea, né? Nesses pacientes que têm esse sangramento, piora muito a mortalidade dos pacientes cirróticos, né? Então, a endoscopia, idealmente, nas primeiras 24 horas, ideal é 12 horas, não 24 horas no paciente com suspeita de varizes. A ligadura elástica é a terapêutica de escolha hoje, a escleroterapia fica em segundo plano, tá? Aí a gente mantém esses vasoconstrictores esplânicos por 3 a 5 dias. Se você não consegue controlar esse sangramento, aí você parte para o TIPS, que precisa de hemodinâmica para você fazer isso, uma intervenção ali vascular, né? O balão ou arteriografia com autorização. O balão é um balão que você coloca no esôfago, esse balão infla e acaba, tipo assim, tamponando essas varizes, né? Mas esse balão só pode ser usado por 24 horas, porque senão dá isquemia do esôfago. Então, o balão é uma ponte para um procedimento de arteriografia ou cirurgia, tá?
E o paciente que já sangrou, você faz a beta-bloqueador mais a ligadura, sempre os dois juntos. Professor, esses dias eu ouvi uns médicos falando sobre o uso de transérbico. Sim. Não é válido. Assim, os últimos guidelines não têm recomendado o uso de transamin rotineiro, né? Eles sabem que muita gente usa, mas pela sociedade brasileira não é recomendado rotineiramente, tá bom? Aqui tinha um vídeo, mas eu não sei. Você sabe tocar esse vídeo aí? Eu acho que nem tá aí. É um vídeo de ligadura elástica. Aqui tem uma banda e você aspira a variz pelo aparelho e solta essa banda e fica presa ali a ligadura na variz. Pode passar. E o tratamento da variz gástrica? Como eu disse, é um tratamento mais difícil, menos disponível. Aí você vai injetar essa cola, que é um adesivo, no interior da variz, né? E vai trombosar esse vaso ali. E é um tratamento efetivo, reduz em 90% dos casos esse sangramento. Pode passar. Então, de uma forma geral, só rapidamente aqui, só para a gente ter em mente, não precisa você gravar isso aqui, nada disso não. Mas a hemorragia digestiva alta, você vai suspeitar quando? Hematênese ou melena. Lembrar que a melena pode ser também um sangramento alto, tá? Na verdade, na maioria das vezes considerar se queda de hemoglobina maior que 2 ou transfusão de hemácias maior que 2 nas últimas 24 horas. O que você vai fazer com esse paciente? Jejum, monitorização e o principal é ressuscitação volêmica. Então, sempre estabilizar o paciente antes de pensar nos exames endoscópicos. Essa é a medida principal. Você pegar 2 acessos venosos e transfundir cristalóides. Sempre visando aí uma pressão sistólica acima de 100 e a frequência cardíaca abaixo de 100, né? Principalmente que a maioria dos pacientes chegam taquicárdico. Aí você vai coletando exames laboratoriais. Quando que você vai transfundir? Se a hemoglobina estiver menor de 7, esse paciente tem indicação de transfusão, manter a hemoglobina entre 7 e 9. Se o paciente for cardiopata, hemoglobina menor que 8, manter entre 8 e 10. E a intubação? Quanto que você vai pensar em intubar esse paciente? Quando esse paciente tiver alteração do nível de consciência, quando ele tiver algum grau de encefalopatia, ou for um sangramento muito volumoso, você tem que intubar ele para proteger via aérea. Tá? Depois dessas primeiras medidas, você vai fazer uma anamnese rápida ali à beira do leito, vai suspeitar de uma causa ou de outra, mas no geral a gente faz IBP venoso para todo mundo. Mas se você tem uma forte suspeita de HDA varicosa, você já começa antibiótico, né? De acordo com o CHIDE, você já começa a terlipressina, você já começa a octreotide. Se você suspeita mais da não varicosa, o omeprazol venoso em bolos, faz uma dose de ataque ali e depois mantém em bomba infusor. Entendeu? Então aqui tem uma diferençazinha que é difícil às vezes de você pensar em uma mais que a outra. Às vezes o paciente já chega em choque, mas no geral você faz IPP venoso para todo mundo. Se você suspeitar mais de varicose, se o paciente tem antecedente, tem estigma, tem ascite, aí você já faz os vasoconstritores mais a profilaxia com antibiótico. Tá? Aí o tratamento endoscópico, só relembrando, um A, um B, 2A e 2B. Se for um 2C ou 3, você pode mandar esse paciente embora para casa. E nas varizes você faz o tratamento com ligadura, que é a primeira opção, e mantém ainda o terlipressina por 3 a 5 dias. Tá? Se o sangramento persistir, no caso da varize, que é as varizes esofagásticas, você vai pensar em fazer talvez uma embolização por arteriografia, ou balão, ou TIPS, ou cirurgia. Tá?
Alguns efeitos aqui do omeprazol. Por que é importante a gente fazer o IBP? Porque o IBP ele reduz a formação de coágulos, ele promove desagregação plaquetária, favorece a visualização do endoscopista na hora da realização do exame, reduz risco de ressangramento, reduz cirurgia de urgência, e esse daqui pode tirar, não reduz mortalidade, tá? Aqui são terapias endoscópicas que a gente tem disponível, métodos térmicos, métodos mecânicos, como hemoclip, ligadura, endoloop. Isso aqui é mais para endoscopia, pode passar. Então, na hemorragia digestiva alta não varicosa, a endoscopia deve ser realizada nas primeiras 24 horas. Cada método hemostático endoscópico isoladamente mostra resultados superiores quando comparados à não intervenção, por isso que é importante a endoscopia. A terapia endoscópica combinada é superior à monoterapia. A monoterapia hemostática com injeção de solução de adrenalina deve ser evitada, que muitas vezes pode piorar o sangramento tardio. Isso daqui é mais de endoscopia, você pode passar. Hemorragia digestiva alta não varicosa. Isso aqui é importante a gente ter em mente quais são as indicações de tratamento cirúrgico. Sempre vai ser no caso, no último caso mesmo, cirurgia, porque às vezes o paciente que está sangrando, você não descobre e é um sangramento intenso, não sabe de onde vem. Aquela última medida, o cirurgião abre para ver onde que é esse sangramento, para tentar fazer alguma coisa, né? Então as indicações são sangramento incontrolável, falha terapêutica, paciente sem reserva funcional, que não dá para você esperar muito tempo, úlceras gigantes e localizações de risco para endoscopia ou colonoscopia. Para terminar, a hemorragia digestiva baixa, a colonoscopia é o exame que a gente deve realizar, mas sempre lembrar que a colonoscopia precisa de preparo. Então, às vezes, você consegue fazer uma endoscopia antes da colonoscopia e acaba sabendo a origem do sangramento, que às vezes, na maioria das vezes, é alto, quando o paciente tem melena, né? Só que depois a gente faz a colonoscopia, realizada nas primeiras 24 horas também. 80% a 85% dos sangramentos cessam espontaneamente, tá? Hemorragia digestiva baixa. Então, às vezes, a importância de você estar no serviço onde não tem endoscopia é você fazer essa estabilização, é você monitorar esse paciente, você realmente fazer ressuscitação volêmica para você segurar esse paciente até a remoção dele, né? A cintilografia a gente usa para identificar sangramentos de até 0,1, né, quando a gente não acha nada pela coluna, e a arteriografia a gente diagnostica até 0,5 ml de sangramento. Qual que é o melhor entre a arteriografia e a cintilografia? A arteriografia, que através da arteriografia você consegue embolizar, algum vazio consegue tratar. Tomografia multislice tem uma sensibilidade e especificidade alta, sangramento até 0,3 ml, né? A conduta, sempre lembrar que o sangramento baixo, você realiza a endoscopia primeiro para excluir causas altas, né? A endoscopia é mais fácil, não precisa de preparo. Pode passar o próximo. Então, o sangramento via retal, quando é um sangramento pequeno, sem fatores de risco, você pode fazer uma investigação ambulatorial. Quando é um sangramento volumoso, presença de fatores de risco, você vai segurar esse paciente, você não vai dar alta para esse paciente. Aí você vai, a mesma coisa, você vai hidratar esse paciente, pegar acesso venoso, pedir exame de sangue, tipagem sanguínea, e faz primeiro a endoscopia, que é mais fácil de fazer, tá? Excluir causas altas. Quando a fonte é identificada, tratamento da hemorragia digestiva alta. Se não identificou, aí você parte para a colonoscopia. Se você identifica, faz o tratamento. Se não identifica, aí você parte para a angiografia, cintilografia e faz o tratamento específico. Tá bom? Pode passar. É um estilo de questão que pode cair na prova, não vai cair na prova de vocês, tá?
Em relação à classificação de Forte para úlceras pépticas hemorrágicas, qual das seguintes descrições corresponde à classificação de Forte 2B? Isso é mais decoreba, né, gente? Mas eu acho que não vai cair nada disso, né? Então, pegando a folhinha aí, só para a gente responder juntos. Vocês escreveram aí? Deixa eu ver se tem mais algum. Você ficou sem. Esse pessoal de campo. Esse negócio aí que eu tô vendo. Tem uma folhinha aqui que a gente vai fazer uma breve revisão do que é mais importante para a gente saber. Então, primeiramente, aí, todo mundo afiado, hein, gente? Diferença entre hematênese, melena, hematoquesia e enterorragia. Por que é importante a gente saber isso? Hein? Para fazer uma suspeição da onde está vindo o sangramento. Hematênese é o vômito com sangue, né? Vômito com sangue vivo ou cor de café. Melena é o sangue parcialmente digerido, né? O sangue com dor fétido, o sangue preto pelas fezes. Hematoquesia e enterorragia. Qual que é a diferença entre as duas aí? Tem uma leve diferença, embora muita gente fale que é a mesma coisa. Qual que é a diferença entre hematoquesia e enterorragia? Exatamente. Então, a hematoquesia tem sangue vivo nas fezes, tem fezes, e a enterorragia geralmente não tem fezes, só sangue, tá? Isso é importante a gente saber. Principais causas de hemorragia digestiva alta, as três principais aí. Em primeiro lugar, doença ulcerosa péptica. Segundo, varizes esofagásticas. Terceiro, aí entraria as gastrites e esofagites erosivas, tá? E aí, em quarto lugar, malorivais. Agora, a terceira, anamnese histórica clínica do paciente que chega com um quadro de hemorragia à beira do leito. O que é importante a gente saber e procurar saber desse paciente? Oi? Fala, pode falar. Vai. Então, tipo de sangramento, né? Tipo de sangramento, a duração desse sangramento, se ele tem sintomas ou não associados, se é um sangramento indolor, se é um sangramento com dor. Isso aí é uma anamnese rápida, tá? Você faz... Isso, aí que eu queria chegar. Na anamnese desse paciente é importantíssimo a gente perguntar sobre qual tipo de medicamento para esse paciente. Anti-inflamatório e qual outro? Anticoagulante. Esses dois principais, tá? Perguntar sempre do uso de anti-inflamatórios e anticoagulantes, tá? Na história patológica pregressa desse paciente, o que a gente vai procurar rapidamente, lembrando que é uma emergência, você está ali, faz perguntas às vezes para o familiar, faz para quem está do lado. Se já teve sangramento anterior? Se já teve sangramento anterior, é importante. Que mais? Tem história de cirrose. Se tem histórico de úlcera, se tem histórico de cirrose, o que a gente vai procurar no exame físico desse paciente? O que a gente pode procurar? Estigmas de doença hepática crônica. Quais seriam esses estigmas de doença hepática crônica? Pode ter ascite, barrigão d'água, né? Ascite, a cabeça de medusa. circulação colateral. É importante a gente ver o abdômen, sim ou não? Então, a avaliação do abdômen desse paciente, né? Estigmas de hipertensão porta, né? Que seria aquela circulação colateral. Mais o quê? Isso. Telangiectasia, sim. O que mais você pode dar no paciente cirrótico? Ginecomastia, o paciente tem aquele peitinho, né? Mais proeminente. Ascite e outros estigmas, né? Pode ver se tem edema de membros inferiores, se o paciente está também quitérico ou não. Isso aí já dá alguns sinais pra gente, tá? E importante também, gente, realizar o que quase ninguém faz, né? Toque retal, tá? Toque retal, às vezes na hemorragia digestiva baixa, você consegue já, se o dedo sai com sangue vivo ali, provavelmente é uma patologia orificial, é uma doença hemorroidária. Alguém aqui já fez toque retal? Não? Só quem está acompanhando comigo, rodou comigo, já conseguiu fazer toque retal.
Nos pacientes, ali. Nos pacientes de colônia. Qual a primeira medida sempre diante do quadro de HDA? A primeira medida é fazer endoscopia? Não. Então, ó, na questão lá, não na minha, mas na vida de vocês, vai cair lá. Primeira medida, endoscopia. Segunda medida, colonoscopia. A terceira ou quarta vai estar lá, deposição volêmica. Aí qual que vocês vão marcar? Deposição volêmica. Deposição volêmica. Então, estabilização, acesso venoso, calibroso, 2 acessos e infusão de cristalóide, um soro fisiológico, manter PA sistólica acima de 100, frequência cardíaca abaixo de 100. Quando a gente vai transfundir esse paciente? Menor que 7. Hemoglobina menor que 7, né? Alvo pra gente 7, 9. E no paciente cardiopata? Maior que 8. Manter de 8 a 10, né? Hemoglobina menor que 8 seja transfunde. Então, a gente vai suspender anticoagulante se estiver usando. AS é um pouco controverso, tá? AS, se for terapia primária, se esse paciente está fazendo uma terapia primária com AS, você pode suspender. Se é secundária, você mantém o AS, suspende os outros antiplaquetários. Certo? Quando realizar a endoscopia? Nas primeiras 24 horas. Se for varicose, Preferencialmente entre 12 e 24 horas. Isso aí, se for varicose, 12 horas, não varicose, 24 horas. Forte, o que significa? Eu não quero que vocês saibam todos o que é cada um, mas o que significa o Forte é importante a gente saber. O que ele diz pra gente, o Forte? Tá? Risco de ressangramento e a necessidade de terapia endoscópica. Exatamente a conduta se esse paciente vai ter alta ou não. E por último aqui, a hemorragia digestiva baixa, causas principais, exame padrão ouro. Vamos lá. No geral, qual que é a causa principal de hemorragia digestiva baixa? Doença diverticular, exatamente. Segundo lugar, entrariam as angiodisplasias. Terceiro, as hemorroides, doença hemorroidária. Quarto lugar, aí entraria neoplasia. Quinto, as colites. Sendo que tem uma mudança na faixa etária. Tá? Se for criança ou adulto jovem, a doença inflamatória intestinal ganha mais destaque, tá? Mas no geral é doença diverticular. E quanto que a gente vai entubar um paciente com hemorragia digestiva? rebaixamento ou sangramento profundo. Rebaixamento de consciência, né? Encefalopatia hepática, paciente de A, de B e C, tá? E sangramento volumoso, exatamente, alteração do nível de consciência. Eu acho que é isso, só isso que eu tinha notado, da gente gravar e levar na memória, tá, gente? Então é isso. Uma área digestiva alta e baixa, eu acho que... Tem alguma dúvida? Colonoscopia. Só que você faz a endoscopia antes, na maioria dos casos, para excluir a alta, porque a endoscopia não